Então, bom dia para todo mundo. A gente vai falar hoje, então, sobre o tópico 6, tá? Então, tinha um problema, um erro nosso, na verdade, de sinal. A gente vai falar hoje sobre o tópico 6. O tópico 6, na verdade, é dividido em duas partes, comprimento de arco e movimento no espaço, tá? Para quem ainda não viu a aula síncrona, sugiro fortemente que vocês vejam a aula, tá? A aula assíncrona, ela já está disponível lá no AVA e ela tem duas partes, na verdade, tá? Então a professora gravou, são 2 vídeos, cada um tem por volta de 15 minutos, um sobre comprimento de arco e o outro sobre movimento no espaço, tá? Então, assim, eu vou dar aula e não vou assumir que vocês viram o vídeo, mas vou assumir que vocês vão ver o vídeo em algum momento, pelo menos, tá? Para quem não viu, vai ver em algum momento. Então, sim? Professora, eu gostaria de perguntar quando que vocês estão disponibilizando a aula assíncrona no AVA? É porque às vezes eu vou ver e, quer dizer, vou tentar achar lá, né, e tá disponibilizado assim no horário muito em cima, por exemplo, quinta-feira à noite. Aí eu não sei se é só no meu AVA ou se vocês que estão disponibilizando muito tarde, porque isso está acabando atrapalhando de certa forma. Uhum. Não, você tem razão. Tá um pouco complicado porque assim a gente está dividindo esse trabalho, né? Então, às vezes é um professor, às vezes é outro. Então, assim, não tem um horário específico que a gente está divulgando a aula assíncrona. Você tem razão. Às vezes a gente tá divulgando muito em cima da hora. Pode ser que não dê tempo. Mas é o que eu falei, assim, eu não vou assumir que vocês viram, tá? Então, eu vou dar a aula de hoje, não vou assumir que vocês viram a aula assíncrona. Já viram a aula assíncrona, mas que vocês vão ver em algum momento, pelo menos, tá? Então, mesmo quem não viu, consegue acompanhar a aula de hoje sem problema, tá? Mas eu só sugiro que vocês depois, quem não viu, que veja a aula, tá bom? Então, como eu disse, ela está dividida em duas partes, são 2 vídeos, um sobre cada uma desses 2 tópicos, tá? Então, por exemplo, o que eu vou fazer nessa primeira parte sobre comprimento de arco ao invés de demonstrar a fórmula, porque a demonstração está feita lá. Então, aqui eu vou só colocar a fórmula e vou fazer os exemplos, tá? Então, vou fazer direto. Mas, para quem quiser ver a demonstração e ver os outros exemplos, então, pode dar uma olhada lá na aula síncrona. Então, a primeira parte é sobre comprimento de arco. Isso daqui, na verdade, vocês já viram lá no cálculo 1, deixa eu só relembrar aqui. Vocês viram no caso do cálculo 1, para funções de R em R, por exemplo, pensa numa função que está definida num certo intervalo AB, tomando valores em R, tá? Professora, Sim? eu acho que a gente não viu isso não. Eu lembro, período passado, meu professor falando que a gente não ia ver comprimento de Comprimento arco. de arco? Pois é. Tá. Eu não Então sei se depende. todo mundo, não sei se foi a mesma coisa com todo mundo, né? Mas o meu professor não deu, não. Tá. Pode ser que dependa da turma. Mas não tem É. problema. Eu vou fazer. Ah, tá. Não, mas não tem problema. Eu vou colocar aqui, vou revisar rapidamente e vou fazer um exemplo também dessa parte de funções de RR, comprimento Beleza, beleza. de funções de RR. Tá? Valeu, valeu. Então, para quem não viu ainda, na verdade, era a ideia era a seguinte, era como que você calcula o tamanho, só para quem chegou atrasado, tá? Esses e-mails aqui são para quem, para os alunos que não estão recebendo as minhas mensagens pelo SIGA, tá? Então, coloca o e-mail aí que depois eu encaminho as mensagens também. Então, a ideia é o seguinte, suponha que você tem uma função de R em R, então de um domínio aí, né? O meu domínio eu estou chamando do intervalo AB, tá? Tomando valores reais. Então, vou chamar de y essa função aqui, f de x. Então, essa função, ela vai ter um gráfico, que vai estar aqui no plano, tá? Então, eu vou ter um eixo x, um eixo y, onde esse y é a função f de x. Então, eu vou ter um gráfico, esse gráfico vai estar, eu estou olhando pelo menos só no intervalo A até B, tá? E suponha que eu queira calcular, vou chamar essa curva de C, tá? Suponha que eu queira calcular o comprimento dessa curva C. Tá? Então, como é que a gente faz para calcular
comprimento. Alguém vai perguntar? Não, Tá. pensei que era para responder. Ah, tá. Suponha que a gente quer calcular o comprimento da curva C, tá? Comprimento da curva C eu vou chamar de L. Se eu quiser calcular o comprimento da curva C, existe uma fórmula para isso que diz que basta você integrar nos extremos desse intervalo, tá? Então, o seu intervalo de integração coincide justamente com os extremos do intervalo. E aí você integra a raiz quadrada de 1 mais a função, mas a derivada da função f ao quadrado, derivando com respeito à variável x, tá? Então, essa daqui é a expressão que a gente usa para calcular o comprimento de arco, comprimento de uma curva, quando essa curva é o gráfico de uma função de R em R, tá? Então, basicamente, é isso que vocês precisam saber agora sobre comprimento de arco de funções de R em R. Eu vou fazer um exemplo depois mais para frente, mas é isso aqui que vocês precisam saber nesse caso, tá? Aí eu vou generalizar mais um pouco e depois eu explico a ideia de como que a gente chega numa fórmula dessa daqui, tá? Então, por enquanto, eu vou só jogar a fórmula e depois eu dou uma ideia de como a gente chega lá, mas a demonstração mesmo vocês vão ver na aula assíncrona, tá? Então, isso daqui é no caso de uma função de R, sai de R e vai em R, tá? Agora eu vou considerar a função vetorial. Então, o que vai acontecer se aqui eu tiver um 2 ou 3, por exemplo? Se a minha função tomar valores que não são reais, né? São vetores. Ou no plano ou no espaço, por exemplo. Então, agora a gente tem uma função vetorial, então generalizando um pouco mais, né? Então, suponha que você tem uma função vetorial, ela está definida num subconjunto dos reais, eu vou supor primeiro que está em R2, tá? Então, é uma função vetorial tomando valores em R2. Essa função, então, tem um parâmetro, e para cada parâmetro ela assume um vetor, que está em R2, tá? Então, isso daqui é a minha função vetorial. Essa é a minha função vetorial. E eu tenho as equações paramétricas que estão relacionadas a essa minha função vetorial. X igual a x de t e y igual a y de t. Então, essas aqui são as minhas equações paramétricas, tá? Quando eu tenho uma função vetorial dessa forma, o que acontece é que essa minha função ela vai descrever uma curva que está lá no espaço, tá? O movimento de uma certa partícula no espaço. Então, suponha que eu tenho uma certa curva aqui no espaço, começando nesse ponto aqui e terminando nesse ponto aqui. Qualquer função paramétrica, qualquer equação, né? Se você tiver equações paramétricas, ela está associada a uma função vetorial, sempre. Na explicação de funções vetoriais. Então, funções vetoriais, elas são funções assim, são funções, uma função vetorial é sempre uma função que sai de um subconjunto de R, tá? Do mesmo jeito que antes, né? Antes vocês tinham funções de R em R, então ela sempre saía de um domínio, vou até chamar de D aqui, tá? Saía de um domínio contido nos reais, e antes vocês estudavam funções que tomavam valores reais. Agora aqui a gente está estudando funções que tomam valores que são vetores, na verdade. Então pode ser R2, aqui pode ser R3, por exemplo. Isso é uma função vetorial. É uma função vetorial porque o valor que ela assume aqui na imagem é um vetor. Tá? Antes a sua imagem era um número, era um escalar, agora a sua imagem é um vetor. Tá? Essa é a diferença. Então isso que é uma função vetorial. Então, essas equações paramétricas que estão associadas a essa função vetorial, ela descreve o movimento de uma partícula no plano, tá? Então, aqui, como eu estou começando, o meu parâmetro, ele está variando de alfa até beta. Ou seja, eu começo no instante t igual a alfa e ando até o instante t igual a beta. Então, estou dizendo que esse ponto que está aqui, ele tem coordenadas x de beta e y de beta, tá? Supondo que a minha curva está indo nessa direção. Foi o ponto onde eu parei. É no instante t igual a beta.
E onde eu comecei? No instante t igual a alfa. Então, esse aqui era o x do instante inicial e o y do instante inicial. Então, para cada instante, eu tenho duas coordenadas, tá? Como é que eu faço, então, se eu quiser calcular o comprimento dessa curva? Observe a diferença desse caso para o caso anterior. No caso anterior, isso daqui era um gráfico, tá? Isso aqui era um gráfico de uma função. Então, eu estava calculando o comprimento de uma curva que era dada por um gráfico de uma função. Agora não é gráfico, tá? Essa curva aqui não é gráfico. Essa curva não precisa ser gráfico. Ela pode fazer assim, né? Porque gráfico, lembra, né? Gráfico ele não pode, por exemplo, uma função y que depende de x, isso daqui não é um gráfico, né? Porque esse valor aqui ele poderia ter 3 valores associados. Então, isso daqui não é um gráfico, mas é uma curva. Então, agora é mais geral, né? Agora eu estou considerando curvas que não são necessariamente gráficos de uma função de RR. Tá bom? Então, suponha que você está nessa situação mais geral, uma equação, você tem equações paramétricas que estão descrevendo essa curva, e você mesmo assim quer calcular o comprimento dessa curva. Então, aquela expressão anterior, aquela fórmula, ela não vai funcionar aqui. Como é que fica a fórmula nesse caso? Nesse caso, o comprimento da curva C, vou chamar de L, tá? Esse L vai ser igual, eu integro de novo, aí eu integro do instante inicial até o instante final, então vou começar integrando em alfa, vou integrar até beta, da raiz quadrada, aí agora eu coloco a primeira coordenada, a derivada da primeira coordenada ao quadrado, mais a derivada da segunda coordenada ao quadrado, e integro com respeito a t. Tá? Então, esse daqui que é a expressão agora para calcular o comprimento de arco, o comprimento dessa curva aqui. Então, é dado dessa forma que está aqui. Como é que eu provo isso, né? Sim, alguém ia perguntar. Eu ia perguntar, mas eu acho que pode ser melhor de eu perguntar depois. Pode explicar aí agora. Uhum. Então, como é que eu não vou demonstrar, tá? Só vou falar da ideia e vocês depois vejam na aula síncrona a demonstração. Mas como é que a gente prova isso? Eu pego essa minha curva C, é muito difícil calcular o tamanho dessa curva C, né? Então, a gente faz do mesmo jeito que a gente faz no caso do gráfico. Você aproxima por um polígono, né? Então, ao invés de calcular o tamanho dessa curva C, eu calculo o tamanho, eu vou fazendo segmentos aqui que vão aproximando essa curva. São segmentos de reta, tá? E aí eu vou somando o tamanho desses segmentos de reta. Aqui é a mesma coisa. Eu pego um segmento de reta aqui, um segmento de reta aqui, aqui. Vou construindo toda a minha curva, vou aproximando ela por segmentos de reta. Segmento de reta é mais fácil calcular o tamanho, né? O tamanho de um segmento de reta é mais fácil de calcular. E aí eu vou somando todos esses segmentos de reta e vou fazendo o tamanho deles ir para zero, né? Cada um deles ir para zero. E vou somando, só que eu tenho mais segmentos, né? Então, o tamanho de cada um vai ficando pequeno, mas eu vou somando vários segmentos de reta. E aí eu tenho o comprimento dessa curva C. E como é que eu chego nesses segmentos? Cada um desses segmentos, ele está associado à derivada naquele ponto, tá? Então, você calcula a derivada, o vetor derivada naquele ponto, derivado no outro ponto, e vai aproximando a sua curva por esses segmentos de reta, que são esses polígonos aí. Essa é a ideia geral, tá? Formalmente, a demonstração tá na aula síncrona. Vou pular essa parte para a gente conseguir fazer alguns exemplos. Tá bom? Francisco, quer perguntar agora ou posso passar para os exemplos? Pode ser. Tipo, essa fórmula aí que está dentro da integral é um módulo do R', né? A gente pode simplesmente calcular a integral tipo do x de t vezes o versor i mais y de t vezes o versor j e tirar essa raiz e o quadrado? Você pode usar o vetor tangente, né, na verdade. Então, você pega o vetor tangente, o R', né? O R' tem coordenadas x' e y', você calcula a norma dele. Aí calcula a integral da norma. Não, mas então, tipo, em vez de calcular a integral desse negócio com raiz e negócio ao quadrado,
Como isso daí é igual ao módulo, eu não posso simplesmente falar que isso daí é igual a x de t vezes i chapéu mais y de t j chapéu e calcular a integral disso? Não, porque você quer calcular a integral tipo de um vetor, né? X. É, Só que daí se você faz isso, não ia ser um vetor, porque eu ia dividir numa equação vetorial, né? Numa combinação linear do y chapéu e do j chapéu. Como eles são vetores constantes. sim, mas Quando a é só gente uma pega. notação. No final você tem um vetor, né? Sim, Só uma pergunta rápida dentro da sua pergunta. Você não está considerando vetores em uma medida que está sendo escalar? como assim? Não, é que são duas coisas. Calma aí, gente. Eu vou falar disso daí depois. A questão é a seguinte: você pode calcular a integral se você tem um vetor x vezes i, y, j, né? Então você pode Isso, calcular a exato. integral disso daqui dt, por exemplo. O que significa isso? Exatamente. Isso é só uma notação. No final das contas, você está calculando a integral de um. Eu já vou falar disso daqui a pouco, tá? No final das contas, você está calculando a integral de um vetor. Então, isso daqui vai ficar a integral de x na primeira coordenada, integral de y na segunda coordenada. Vai ficar isso Pois é. daqui. Então, isso aqui vai dar um vetor. Só que aí você tem que colocar o. Mesmo assim, não vai dar a mesma coisa, porque primeiro aqui eu estou integrando o x', né? Então, aí Não, você então, teria mas eu tava que falando colocar de x', x' e né? y'. Eu tava falando disso, exato. Teria que colocar isso daqui. E aí essa integral, então, ficaria a raiz quadrada da norma da integral de x' ao quadrado, integral de y' dt ao quadrado, entendeu? Se você quiser calcular o tamanho desse vetor, vai dar a raiz quadrada de cada uma das coordenadas ao quadrado, ou seja, vai dar isso daqui, só que isso aqui é diferente da integral de x' ao quadrado, y' ao quadrado raiz. Tá? Tá, ok. Beleza, obrigado. Nada. Já vou comentar, gente, para quem não entendeu absolutamente nada dessa página aqui, eu já vou explicar como que a gente calcula essas integrais, tá? Então, essa daqui é a fórmula, tá? De como a gente calcula o comprimento dessa curva, que eu tô chamando de L, esse comprimento. E a gente faz isso por aproximação poligonal, tá? A demonstração é aproximando por esses segmentos de reta aqui. Deixa eu fazer um exemplo antes de passar pro caso do espaço, tá? De curvas no espaço. Então, eu vou começar com um exemplo bem simples, na verdade, de um exemplo que você já sabe. Redes neurais? Não sei, Lucas. Não sei. Não sei te dizer. Eu acho que eu lembro de alguma coisa assim, mas eu não sei te responder. Eu posso refazer a minha pergunta de um jeito mais, eu acho que melhor explicado, assim? Eu ainda Sim. tô na dúvida. Tipo, porque a gente fala, tipo, a raiz de x' de t ao quadrado mais y', né? Isso aí é igual ao módulo, né? Módulo de r de t. Desculpa, módulo de r' de t. Né? O que está dentro da integral aí é igual ao módulo de r' de t, né? Sim. Só que a gente está somando comprimentos, e comprimentos são sempre positivos. Então, o módulo, não precisa do módulo, porque a gente já sabe que é positivo. Então, isso não seria a mesma coisa que calcular a integral de r' de t? Não, calma. Primeiro não é módulo, tá? É norma. É norma. Isso aqui é Sim, a norma do vetor R, né? Então, eu estou calculando o tamanho do meu vetor R, do meu vetor R', né? mas não deixa de ser um módulo isso, né? O módulo não é a mesma coisa que a distância, que o tamanho? Você está calculando o tamanho desse vetor, certo? Então, como ele é o tamanho de um vetor, ele é um número positivo. Ele é a raiz desses dois números aqui ao quadrado. Então, exatamente, é o que eu estou dizendo. Como isso daí dentro da integral é igual ao módulo de r' de t, e a gente sabe, já que a gente está somando comprimentos, de que r' de t é positivo, isso seria a mesma coisa que calcular a integral de r' de t.
que seria x linha de t, i chapéu, mais y linha de t, j chapéu. Não, é que você está confundindo escalar com vetor, né? Quando eu calculo a integral do r' de t dt, isso daqui é um vetor. Quando eu calculo a integral da norma do r' de t, isso daqui é um número, entendeu? Sim. Tá. Então, acho que talvez a confusão seja essa, de calcular... Aqui eu estou calculando a integral da norma, então estou integrando um número, né? Estou integrando um escalar. Mas é porque a norma não vai ser também uma função, dependente de qual vetor você está assumindo, qual ponto você está assumindo, porque dependendo do ponto que eu acho na curva, o vetor vai ter um comprimento diferente. Claro. Uhum. Então, o vetor seria uma função, quer dizer, o módulo, sendo um escalar, seria uma função de um vetor. Sim. Então não seria a mesma coisa? Eu calcular isso? Não, isso daqui é um escalar, isso aqui é um número real. É impossível que isso aqui seja igual à integral disso daqui. Mas é porque a gente está Isso aqui está em calculando, R2. a gente está calculando não para um ponto isso, né? Isso vai ser quase que uma função. Isso daqui... Não seria? Não, porque você está integrando de A até B, né? Ah, tá certo, verdade. Então, isso aqui é um número real, isso aqui é um número real também. De A até... Número real não, desculpa. Isso daqui vai ser um vetor em R2. É isso. Obrigado, professor. Nada. A norma em módulo. Não, é que a gente chama de norma quando você está em R2, em dimensão maior que 1. Então, R2, R3 eu chamo de norma. Não chamo de módulo, chamo de norma. Se eu multiplico os dois lados, dt... Não estou entendendo sua pergunta, João Vitor. Você quer multiplicar o que por dt? Quer multiplicar o quê? Essa integral aqui? Ah, tá bom. Bom, gente, eu vou continuar então, senão a gente vai fugir muito do assunto. Então, isso daqui, na verdade, esse exemplo são equações paramétricas de uma curva que a gente conhece muito bem, que é o círculo de raio 1, tá? Isso aqui é o círculo de raio 1, suponho que eu esteja calculando o comprimento dessa curva de 0 até 2π, tá? A gente já sabe que o comprimento disso daqui de 0 até 2π é exatamente 2π, mas só para mostrar usando a própria expressão que a gente tinha aqui no comprimento de arco, tá? Então, isso daqui, para eu usar a expressão do comprimento de arco, eu preciso derivar tanto x como y, né? Então, x' vai ficar menos o seno de t e o y' vai ficar cosseno de t. Portanto, o comprimento de arco vai ficar a integral de 0 até 2π da raiz quadrada. Aí eu tenho que elevar cada uma dessas coordenadas ao quadrado, né? Então, vai ficar menos o seno de t ao quadrado mais o cosseno de t ao quadrado dt. Tá? Então, isso daqui, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai ficar 1. Então, fica só a integral de 0 a 2π de 1 dt, que é 2π. Tá? Então, eu estou dizendo que o meu comprimento aqui é 2π, o que eu já sabia, na verdade, né? Estou só provando que isso daqui de fato funciona. Agora, o que eu poderia fazer? Eu poderia alterar um pouco esse exemplo e colocar, se eu fizesse, por exemplo, xy igual a seno de 2t, cosseno de 2t, por exemplo. Se eu colocar seno de 2t, cosseno de 2t, isso aqui continua sendo a equação de uma circunferência de raio 1, né? Porque eu continuo tendo, com essa expressão aqui, eu tenho x² mais y² igual a 1.
né? Só pegar as coordenadas aqui, x ao quadrado e y ao quadrado, vai ver que dá igual a 1. E aqui é a mesma coisa, x ao quadrado mais y ao quadrado vai continuar sendo igual a 1, tá? Então, aqui fica x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Então, continua sendo a circunferência. Eu já tinha falado para vocês o círculo de raio 1. Já tinha falado para vocês que esse valor que eu coloco aqui, ele é simplesmente, ele me dá a velocidade angular. Então, é a velocidade com que eu estou rodando esse meu círculo, tá? Então, significa que isso daqui continua sendo um círculo, como no exemplo anterior, de raio 1, com a diferença que eu estou rodando com o dobro da velocidade, tá? Então, aqui ele está vindo nessa direção no sentido anti-horário, com o dobro da velocidade. Aqui, com a velocidade, com uma certa velocidade 1. Aqui a velocidade é 2, é o dobro, tá? E a outra diferença é que, como eu troquei o seno com o cosseno, então agora eu estou indo no sentido oposto, tá? Então agora eu estou rodando o círculo de raio 1 no sentido oposto, só que eu estou rodando com o dobro da velocidade. Então é como se eu estivesse fazendo... É como se eu tivesse, então eu comecei aqui no instante 0, eu estou aqui, rodei, 2π não, π, cheguei aqui, continuei rodando, cheguei aqui de novo, tá? Então esse daqui é o t igual a 0, o t igual a π e também o t igual a 2π. Aqui esse ponto é o t igual a 0 e o t igual a 2π, tá? Então eu rodei 2 vezes e fui parar nesse mesmo lugar. E aí, para calcular o comprimento de arco, eu faria do mesmo jeito, tá? Calcularia as derivadas, então ficaria, o L seria integral. Vou supor do mesmo jeito, tá? Suponho que eu quero calcular isso daqui com 0 menor que t, menor ou igual, no mesmo intervalo que o exemplo anterior, de 0 até 2π, tá? Suponho que eu queira calcular aqui. Então, usando a mesma, que é de 0 até 2π, eu tenho que derivar cada uma das coordenadas. Então, derivando a primeira coordenada, vai ficar 2 ao quadrado, né? Porque quando eu derivar isso daqui vai sair um 2, então vai ficar 2 ao quadrado cosseno de 2t ao quadrado. Mas, aí na segunda vai ficar a mesma coisa. Aqui vai ficar um 2 que sai, né? Então fica 2 vezes menos seno de 2t, quando eu derivar. Então eu já vou fazer tudo direto, tá? Coloco 2 ao quadrado em evidência, então vai ficar 2 ao quadrado que multiplica cosseno ao quadrado de 2t, seno ao quadrado de 2t, que é 1. Então, isso daqui vai ficar dt, tá? Então, isso aqui é simplesmente a integral de 0 a 2π de 2dt, que é igual a 2π. Portanto, o comprimento aqui... desculpa, 2π não, 4π. Professora, ali x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1 ou igual a L? É igual a 1. Nos dois é igual a 1, tá? Obrigada. Nada. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 2π, vai ficar 4π. 4 vezes π. Esse é o comprimento desse arco aqui. Já vou responder a pergunta. É só para dizer o seguinte, que aqui a gente já esperava que desse 4π, porque eu estou fazendo exatamente o que eu fiz no exemplo anterior, mas estou rodando 2 vezes, né? Então, se eu estou rodando 2 vezes, eu vou parar eu vou ter um comprimento que é o dobro do exemplo anterior, tá? Tinha uma pergunta? Ah, tá bom. Obrigada, Caroline. Eu poderia generalizar isso aqui um pouco mais e escrever assim, vou colocar aqui exemplo 3, tá? Daí eu não vou calcular, só vou colocar a resposta. Seno. Aqui a ordem tanto faz, tá? Se é seno primeiro ou cosseno primeiro, só muda o sentido que eu tô girando. Tanto faz se é seno primeiro ou cosseno primeiro. Seno de AT, cosseno de AT. Esse A então, esse valor que aparece aqui, ele me dá a velocidade com que eu estou girando, tá? Então, se eu coloco, ao invés desse 2, coloco um valor genérico A, eu estou dizendo que eu estou girando, é um círculo de raio 1, mas eu estou girando com velocidade A, tá?
Então, isso aqui me diz que é um círculo de raio 1 e que eu estou girando com velocidade A. Se eu estou girando com velocidade A e estou calculando o meu comprimento de arco exatamente no intervalo de 0 até 2π, significa que eu vou conseguir rodar A vezes, tá? Se eu rodo uma vez, tem comprimento 2π. Se eu rodo A vezes, tem comprimento A vezes 2π, tá? Então, o comprimento de arco, nesse caso, é igual a A vezes A vezes 2π, tá? Porque A é o número de vezes que eu consegui rodar. Ou, por exemplo, se eu quiser colocar assim, né? R cosseno de T, R seno de T. A gente já viu isso aqui na aula passada, né? Esse daqui me dá, se eu coloco um parâmetro igual aqui, dentro do argumento, eu estou dizendo a velocidade angular com que eu estou rodando. Se eu coloco um mesmo valor aqui, multiplicando o seno e o cosseno, isso aqui me dá o raio. Então, agora eu estou rodando uma circunferência de raio R, tá? Se eu quiser calcular o comprimento de arco de 0 até 2π, a gente já sabe quanto é o comprimento de arco de uma circunferência de raio R, né? Ah, se for diferente, aí é outra história. Eu vou fazer um exemplo. Deixa eu ver se eu vou fazer agora. Coloquei aqui. Ah, tá. Não, eu vou deixar esse daqui, eu vou deixar como exemplo. Quando os parâmetros são diferentes, aí eu vou deixar como exemplo para vocês fazerem, tá? Mas no caso, mais para frente, eu vou colocar. Nesse caso aqui é uma esfera de raio R. Então, a gente sabe que o comprimento de um círculo de raio R vai ficar 2πr, né? 2π vezes o raio. Então, R é o raio da circunferência. Eu estou colocando só a resposta, mas é só usar a fórmula, tá? Quem quiser checar, usa a fórmula e vê que dá de fato isso daqui, tá? Vou colocar exemplo 5 para vocês verem na aula assíncrona que a professora calcula o comprimento de arco de uma particular curva chamada cicloide. Vou pedir para vocês darem uma olhada lá na aula assíncrona para ver esse exemplo, tá? Vou colocar ver a aula assíncrona. Para não ficar repetitivo, eu vou colocar exemplos diferentes aqui, tá? Para falar dos outros exemplos, deixa eu primeiro falar do que acontece no caso de uma curva no espaço, tá? Então é a mesma história, tá? Eu só vou repetir aqui o que a gente falou, só que no caso da minha imagem em R3. Então, suponha que eu esteja aqui com uma função vetorial definida num certo domínio AB, tá? Contida em R, mas agora, ao invés de tomar valores em R2, ela toma valores em R3. Portanto, eu consigo escrever cada imagem de R de T como sendo um vetor em R3. Então, ele tem 3 coordenadas que eu vou chamar de x, y e z, tá? Todas são funções do parâmetro T. Então, essa é a minha função vetorial, ela tem essas equações paramétricas aqui associadas, x, y e z, igual a x de t, y de t e z de t, tá? Deixa eu ver se vai caber aqui. Vou tentar desenhar aqui no cantinho. Então, agora, quando eu for desenhar, quando eu tenho essas equações paramétricas, isso aqui está me dizendo que eu tenho uma certa partícula, né, uma certa curva no espaço, tá? Então, eu tenho uma certa curva que está aqui no espaço, está começando nesse ponto, terminando nesse ponto aqui, por exemplo, tá? Suponho que seja uma curva aqui nesse sentido. Então, eu estou dizendo que esse ponto que está aqui, mesma história, mesma coisa como antes. Ele é quando eu terminei no instante B, tá? Comecei no instante A, terminei no instante B. Então, isso daqui seria a minha coordenada x aplicada no parâmetro B,
a minha coordenada y aplicada em B e a minha coordenada z aplicada em B, tá? Não sei se vai caber, deixa eu tentar colocar aqui. E aqui é onde eu comecei. Então, a primeira coordenada é o x, né? A primeira função aplicada no instante inicial, A. Segunda coordenada no instante inicial, A. E a terceira coordenada no instante inicial, A. Tá? Então, eu tenho essa curva começando no instante A, indo até o instante B. Lembrando que para cada instante você tem um vetor, tá? Para cada instante você tem um ponto do R3 que tá associado. E a ideia para calcular o comprimento de arco é a mesma coisa, tá? Se eu quiser calcular o comprimento de arco dessa curva do instante A até o instante B, análogo ao caso de dimensão 2 do plano, eu calculo a integral nesse intervalo de integração e calculo a raiz quadrada de cada uma das derivadas das coordenadas ao quadrado, tá? Então, fica y' de t ao quadrado. Mais z' de t ao quadrado, isso daqui, dt, tá? Então, eu estou calculando essa integral nesse intervalo de integração de cada uma das derivadas das coordenadas. Então, isso aqui seria o meu comprimento de arco, tá? Aí, relembrando, né, e voltando no comentário que eu já tinha feito antes, o nosso R de t, a nossa função vetorial, eu falei que ela tem coordenadas x, y e z, né? Todas dependendo de um parâmetro t. X, y e z, todas dependendo do parâmetro t. Essa é a posição do seu objeto, né? Então, ele tem em cada ponto uma derivada, que é um vetor, né? Então, a derivada em cada ponto, que é um vetor, é simplesmente derivar coordenada a coordenada. X' de t, y' de t, z' de t. E aí eu já tinha falado para vocês que se a gente quiser calcular o tamanho de um vetor, ou seja, a norma de um vetor, é simplesmente pegar cada coordenada, levar ao quadrado e tirar a raiz, né? Então, isso aqui vai ficar x' de t ao quadrado, mais y' de t ao quadrado, mais z' de t ao quadrado. Essa é a norma do meu vetor, tá? Essa é a norma de R' de t. É a norma do vetor tangente, tá? R' de t é o vetor tangente. O vetor tangente no instante t. Então, aqui eu já tinha comentado no caso do R2, mas aqui, se você observar, isso daqui é exatamente a norma do vetor tangente, tá? Então, eu posso simplesmente reescrever essa expressão do comprimento de arco como sendo a integral de A até B da norma do vetor R' de t, dt. Tá? Isso é equivalente. Isso daqui é exatamente a mesma coisa disso daqui, só estou usando outra notação para escrever a mesma coisa. E aqui a história é a mesma, tá? Eu não falei, mas a história para provar, né, como que eu demonstro isso daqui, que essa expressão calcula o comprimento de arco dessa curva, é a mesma história, aproximo por poligonais, tá? Por polígonos que vai... Por um polígono que vai fazer... que está associado à derivada, nesses pontos intermediários aqui. E aí eu consigo aproximar o comprimento dessa curva, faço esse tamanho ficar o menor possível, né, ir para zero, e aí eu chego nessa expressão que está aqui, tá? Ideia geral, tá? Tô falando só por cima, e aí vocês podem ver a demonstração na aula assíncrona. Eu vou colocar um exemplo aqui. Na verdade, eu não vou resolver ele porque ele já está resolvido lá na aula, mas eu queria só comentar esse exemplo. Vou até colocar exercício, porque eu vou pedir para vocês fazerem, apesar de que ele já está na aula assíncrona. Então, o exercício é o seguinte. Suponha que você tenha essas equações paramétricas aqui.
A sua primeira coordenada, dependendo do parâmetro, ela é dada por cosseno de t, a segunda é dada por seno de t, e a terceira coordenada é exatamente t, tá? Então, isso aqui são as equações paramétricas de uma certa curva. Essa curva tem uma função vetorial que está associada a ela, tá? Posso escrever assim. Cosseno de t, seno de t e t, tá? Essa é a função vetorial associada a essas equações paramétricas. E suponha que o exercício peça qual é o comprimento da curva que tem essas equações paramétricas, mas ele quer o comprimento de um ponto até outro ponto, tá? Então, ele quer do ponto 1, 0, 0 até o ponto 1, 0, 2π, tá? Vou deixar como exercício para vocês tentarem fazer. É direto, tá usando a fórmula, mas eu queria comentar um pouco esse exemplo. Isso daqui, se você observar, então isso daqui é uma curva no espaço, tá? Então isso aqui é uma curva que está em R3. Ela tem coordenadas x, y e z, tá? Como que é essa curva aqui? Se eu estivesse olhando só para as duas primeiras coordenadas, se eu estivesse olhando só para as duas primeiras coordenadas, se eu esquecesse essa coordenada, eu sei que isso aqui são as equações paramétricas do círculo, né? Eu sei que isso daqui é um círculo. Então, se eu estivesse desenhando só em XY, o que eu tentaria desenhar seria um círculo de raio 1 lá no plano XY, lá embaixo. Só que tem uma coordenada Z me atrapalhando, né? Tem uma coordenada Z aqui que está me atrapalhando. Mas o que essa coordenada Z está me dizendo? T é um instante de tempo. Então, à medida que eu estou passando, que o tempo está passando, a coordenada Z está aumentando, né? Ela está aumentando exatamente de acordo com o parâmetro T. Ou seja, no instante T igual a 0, o meu Z vale 0, ou seja, eu estou aqui embaixo nesse plano. Quando Z é igual a 0, eu estou aqui, ou seja, quando o instante inicial é 0, eu estou aqui. Quando o meu instante é, sei lá, 10 minutos, eu estou no Z igual a 10, né? Eu estaria nessa altura aqui, então você estaria nesse plano aqui em cima, tá? Então a ideia é mais ou menos essa. O que eu tenho que fazer para desenhar essa curva? Eu vou tentar desenhar um círculo aqui de raio 1, só que a coordenada Z ela vai me puxando para cima, porque o meu Z tem que ir aumentando à medida que eu vou subindo. Então eu começo desenhando um círculo, só que meu Z vai subindo. Então eu vou fazendo isso. O Z vai puxando para cima. Eu vou desenhando círculos, né? À medida que ele vai rodando, só que eu vou subindo. Eu pensei que fosse mais parecido com um cilindro o formato. O problema é que o cilindro, ele é um sólido, na verdade, né? Então o cilindro, para você conseguir desenhar o cilindro é um sólido, então você precisa de um parâmetro só não seria suficiente. Você precisa, para desenhar tudo isso daqui, um parâmetro só não seria suficiente. Tá? Aqui você tem um parâmetro T só, então, na verdade, isso aqui já te diz que tem que ser uma curva, não pode ser um sólido. Tá? Então, é uma curva, então você só consegue rodar, cada instante você tem um ponto só. Professora, Sim? como é que eu vou fazer no caso de limite da integral se nesse tipo de curva daí são 3 limites que tem? No caso que vai de 1, 0, 0 até 1, 0, 2π. Ah, tá. É que assim, cada ponto, ele está associado a um instante, tá? Então, isso que eu escrevi aqui, na verdade, é o R de 0. Isso que eu escrevi aqui, na verdade, é o R de 2π. Tá? E quando você integra lá, você integra o parâmetro de integração, lembra, né? A gente está fazendo em dt. Então, aqui você integra o de T. 0 até 2π. Tá? É que ao Entendi. invés de dar o tempo, eu dei o ponto. Tá certo. Tá bom? Valeu, obrigado. Nada. Professora, Uhum. quando você faz esse gráfico, você tem que fazer ele inteiro ou ele é num instante só? É para fazer uma mola ou meio que um disco? Isso que eu não entendi. É como se fosse a mola mesmo, porque o instante está passando e eu estou subindo, entendeu? Então, para cada instante, eu estou num ponto só. Então, o que eu estou desenhando é uma mola. À medida que o tempo passa, eu ando em cima da mola, entendeu?
Tá, entendi. Então, se me pedissem para desenhar esse gráfico, esboçar esse gráfico seria esboçar a curva, na verdade, seria isso tudo. Seria, a não ser que eu tivesse falado exatamente isso aqui. De 1,00 até isso daqui. Se eu tô falando desse até esse, aí eu vou ter que cortar minha curva. É isso que eu vou fazer agora. Tá. Então, se eu não Entendi. tivesse falado isso, vocês desenhariam uma mola que estava rodando. Tá? Inclusive para baixo também. O tempo pode ser negativo. Então, você ficaria uma mola infinita, para baixo e para cima. Se eu coloco isso daqui, então eu estou cortando a minha curva em 2 pontos. Ela está começando num lugar e terminando em outro. Num instante igual a zero, no instante t igual a zero, eu estou no ponto 1, 0, 0, tá? Que é esse ponto aqui. Esse é o ponto 1, 0, 0. Foi onde eu comecei. Aí eu vou rodando. Quando eu completar o círculo, ou seja, quando eu dar 2π, eu cheguei no final da curva onde eu estou desenhando. Então, eu vim fazendo o meu círculo à medida que ele estava rodando aqui. E aqui eu terminei de desenhar o círculo, tá? Então, aqui seria esse ponto aqui. Teria coordenadas 1, 0, 2π, que é onde eu estou terminando. Tá? Então, na verdade, eu poderia apagar tudo que está para cima. Gente, eu não vou apagar não, que vai ficar complicado aqui de entender. Mas o que eu tô falando é que, se você quiser resolver esse exercício aqui, você tem que calcular o comprimento só dessa curva daqui até aqui. Tá? O resto pode apagar. Não vou apagar, senão eu vou apagar tudo aqui. O resto poderia apagar. Então, eu quero calcular o comprimento só dessa curva até aqui. Tá? Dessa espiral, né? Só até ali. Isso daqui essa curva, ela é chamada de hélice, tá? Chamada de hélice. Se você for calcular o comprimento dela, vou deixar para vocês, é bem simples de calcular, tá? Só calcular as derivadas e usar a fórmula direto. Você vai ver que vai dar 2 raiz de 2π, tá? Comprimento só desse ponto até esse ponto, tá? Então, é do instante t igual a 0 até o instante t igual a 2π. Você vai ver que vai dar isso daqui. Pode ver na aula síncrona também, quem quiser. E a professora também comenta um pouco mais sobre esse exemplo. Tá claro? Então, aqui o exercício é calcular o comprimento de arco direto, usando a fórmula. Antes de passar para um exemplo que eu queria fazer, deixa eu fazer uma observação aqui. A observação é a seguinte. Eu vou colocar em... Ah, não, eu não fiz não, Isabelle. Eu não fiz não. Eu usei isso aqui eu deixei como um exercício, na verdade. Coloquei só a resposta, tá? A resposta é essa daqui, mas eu deixei como exercício para vocês encontrarem essa resposta usando a fórmula direto, tá bom? Eu vou colocar, a observação que eu vou fazer, eu vou colocar em uma curva em R3, tá? Uma curva no espaço. É possível, eu vou colocar um exemplo aqui, mas é possível em outros exemplos também, tá? É possível que você tenha uma certa curva aqui no espaço e quando você for procurar as equações paramétricas para descrever essa curva, pode acontecer de você encontrar, por exemplo, 2 tipos diferentes de equações paramétricas, tá? Que descrevem a mesma curva. Então, você tem aqui uma curva C e pode ser que essa curva C seja descrita por 2 equações paramétricas. Vou dar um exemplo aqui. Se você pega essas equações paramétricas aqui, x, y e z, como sendo t ao quadrado, t ao cubo. Isso aqui são equações paramétricas de uma certa curva C, tá? E se eu pegar essas equações paramétricas aqui, diferentes, e elevado a t, e elevado a 2t, e elevado a 3t, são equações paramétricas diferentes, tá?
Essa daqui são equações paramétricas de uma certa curva, essa aqui são equações paramétricas de uma certa curva. O que acontece é que, na verdade, essas equações paramétricas, elas descrevem a mesma curva, tá? Elas coincidem aqui e acabam descrevendo a mesma curva. Isso acontece em alguns exemplos, tá? Você pode ter mais de uma forma de descrever usando equações paramétricas. Mas quando você vai calcular o comprimento de arco, você precisa das equações paramétricas, né? Então, poderia acontecer, por exemplo, que se eu escolhesse essas aqui, por exemplo, quero calcular o comprimento dessa curva aqui. Suponha que essa curva tem essas equações paramétricas e essas aqui também, para descrever a mesma curva. Então, poderia acontecer que se eu usasse essa daqui, daria um comprimento, e se eu usasse essa, daria um comprimento diferente, mas isso não acontece, tá? Não importa qual equação paramétrica você escolha, quais equações paramétricas você escolha para a sua curva, se ela tiver várias, o comprimento dá o mesmo, tá? Então, eu estou dizendo que a mesma curva, você pode ter uma mesma curva, ela pode ter, por exemplo, duas representações. Por equações paramétricas, mas o comprimento não muda, independente das equações paramétricas. Não muda, ou seja, ele não depende da parametrização escolhida. Alguém ia perguntar? Professor, como é que esses dois, tanto o T quanto usando o E, como é que eles podem descrever a mesma curva? Se você observar aqui, o que é a coordenada x? A coordenada x, ela tem um certo valor, né? Aqui ela vale t. Então, você está descrevendo desse jeito, e aqui você está descrevendo x de outro jeito. Mas se você observar, a segunda coordenada ela é o quadrado da primeira, e a terceira é o cubo da primeira, que é exatamente o que acontece aqui. Então, na verdade, o que você está fazendo é, no primeiro, você está descrevendo a curva, olhando o tempo como se ele fosse a coordenada x, como se ela fosse contínua, variasse exatamente como o tempo varia. Aqui você está fazendo, é como se você reparametrizasse o tempo, entendeu? A ideia é mais ou menos essa, assim. Como se você mudasse um pouco o tempo, mas você vai descrevendo a mesma curva. Mas elas teriam escalas diferentes, então, não teriam? Não, seria a mesma coisa. Mas como é que é possível? Se, Por por exemplo, exemplo, no T igual a 0, o primeiro vai ser 0, 0, 0 e o outro vai ser 1, 1, 1. o que aconteceria é assim, você descreveria essa curva, você estaria aqui no instante, nesse caso aqui, no instante t igual a 0, você estaria no x igual a 0, né? Aí você descreve a mesma curva, só que você reparametrizou o tempo, tá? Então, ela é a mesma curva, mas nesse instante aqui você vai estar no t igual a 1. Igual a 1? Sim. Por exemplo. Só que a velocidade é a mesma, tá? Então você não mudou. Então se aqui você estava no instante t igual a 0, você veio parar aqui no instante t igual a 1, você vai parar aqui no instante t igual a 2, por exemplo. Então, isso que eu quis dizer com escalas diferentes, né? Tipo, eles não vão andar a mesma coisa no mesmo tempo. Você reparametrizou o tempo, isso. Tá, beleza. Mas é a mesma curva no sentido de que ela tem a mesma velocidade, tá? Você reparametrizou o tempo, mas ela continua com a mesma velocidade. Mas se fosse trajetórias de partículas, a gente poderia falar que as duas partículas fazem a mesma trajetória? A mesma trajetória. Tá bom. Mesma trajetória. Sim? Pode voltar para a página anterior, por favor? Sim. Aí faz diferença assim na minha figura, né, na minha curva, se eu se eu trocar essas linhas aí, Y, X, Y, Z, porque, por exemplo, quando a gente estava lá, né, no gráfico, só no R, o Z seria o nosso Y, o Y seria o nosso X. Então, aí agora, na hora de desenhar, faria diferença quem a gente vai chamar de X, Y, Z?
assim, qual linha, né, desenhando. Em qual exemplo você falou nesse daqui? Nesse e Você... no outro também, mas não. Porque aí são 3 linhas, né? Porque tá representando um espaço. E aí, lá no. Quando a gente estava de R em R, o nosso desenhando, sempre quando a gente ia desenhar um gráfico, né? Pelo menos de uma forma genérica, o nosso Z, né? A nossa linha do Z era o que a gente chamava de Y, e a nossa linha do Y era o que a gente chamava da coordenada X. Então, agora, se, por exemplo, aqui nesse exemplo dessa página aqui, tá Z, né, Z, Y, X. Mas e se, por exemplo, chamasse o Y, a linha Y da coordenada X, aí onde está o Z de Y, e o Z estaria aqui no X? Isso ia dar alguma diferença no desenho da figura ou na resposta? Ah, sim, sim. Uhum. Eu já vou responder sua pergunta. Sim, exatamente. O que acontece se você muda, troca as coordenadas, por exemplo, troca aqui, chamo o X de T, e aí essa daqui vira Y e essa vira Z, por exemplo. E aí o que vai acontecer é que agora a sua espiral, ela vai estar rodando aqui e tá vindo nessa direção aqui, do X, entendeu? Então, quando você muda as coordenadas, o que está acontecendo naquela direção, então o que está acontecendo na direção Z é isso. Se você muda e chama X de T, ao invés de colocar isso aqui, você coloca o X, você chama de T, significa que esse efeito aqui, né, de subir, de puxar aqui para cima, vai acontecer na direção X, né? Não sei se eu respondi sua pergunta. Mas você tem que virar a sua figura. Sim, professora. Sim, essa parte eu já tinha entendido, mas eu tô falando só na hora de desenhar mesmo. Ao invés de você colocar lá Z, porque na hora de desenhar, se eu troco essas letras aí, na hora de plotar, né, o ponto vai ficar diferente. O Y, o 1 estaria ali no X, né? Se eu chamasse o Y de X, aí 1 já estaria para cá. Eu fiquei confusa nessa parte. Não sei se eu tô explicando direito. O que importa é que você, exatamente o que está aqui, você use aqui, entendeu? Então, por exemplo, se você troca, chama isso daqui de Z, por exemplo, e você está dizendo, e aqui você está usando Z assim, Z igual a T, então a sua espiral tem que vir para cá, então muda o desenho. Ah, sim, sim, era isso mesmo. Obrigada. Nada. Respondendo a pergunta aqui, né? Arley Senna. Não é a mesma curva, né? Suponha que você tem uma curva que está bem aqui em cima, e você tem exatamente a mesma curva, mas transladada aqui para baixo. Ela não é a mesma curva porque a coordenada Z está mudando, né? Então, esse ponto aqui tem uma coordenada Z e esse ponto correspondente tem uma coordenada Z diferente, tá? Então, se você tivesse um círculo aqui e um outro círculo aqui, na verdade, assim, né? Acho que a sua pergunta era assim, né? Esse círculo aqui e esse círculo aqui são curvas diferentes, tá? Pensa assim, por exemplo, são curvas diferentes. Pode até ver que a equação paramétrica também vai ser diferente, tá? Elas são diferentes mesmo, a equação é outra coisa. É assim, né? A questão, tá, entendi a sua pergunta, Eduardo. A questão é onde que você tá olhando, né? Então é óbvio que você tem razão. No 0, 0, 0 ele nunca vai passar. Mas você tem que ver aonde que você está rodando a sua curva, né? Então você tem que ver aonde é que está variando o parâmetro na primeira e aonde que iria variar o segundo de forma correspondente, né? Então, por exemplo, se você quer olhar para exatamente a mesma curva, você tem que olhar o seu x variando, sei lá, de A até B. Então, isso significaria que o T tem que variar de A até B no primeiro. Então, o tempo que você vai pegar na primeira equação vai ser esse tempo aqui. O parâmetro vai ser esse. No segundo, você vai escolher um parâmetro diferente. Você reparametrizou o tempo, tá? Então, no segundo, você vai escolher um tempo de tal forma que
a exponencial de t está variando de A até B. Aí você constrói a mesma curva. Então, o intervalo que você vai escolher para essa é diferente do intervalo que você vai escolher para essa. Tá? Você reparametrizou o tempo. Você está construindo exatamente a mesma curva, mas reparametrizando o tempo. Então, agora aqui vai ter que ser LN, né? Então, uma você andou no tempo de A até B, na outra você andou no tempo LN de A até LN de B. Não sei se ficou claro. Foi isso que eu tinha querido dizer com mudar a escala, professor. Que isso. no mesmo tempo você vai andar com comprimentos diferentes, né? Tipo, não comprimentos diferentes, mas para você andar o mesmo comprimento não vai demorar o mesmo tempo, basicamente. Né? Sim, numa escala numa escala diferente. Você está reparametrizando o tempo. Isso, você constrói a mesma curva com a mesma velocidade, mas você está reparametrizando o tempo. Deixa eu ver aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar um exercício. Deixa eu fazer primeiro um exercício, depois eu passo um para vocês. Vou fazer um exercício, é sobre comprimento de arco, tá? É um exercício simples, mas ele é uma demonstração, na verdade. É bem simples, mas é uma demonstração, então é diferente dos exercícios que tem aqui no livro. A questão é que esse exemplo que eu vou fazer, lembra que eu tinha comentado lá no começo sobre comprimento de arco no caso de uma função de R em R, né? Que você calculou o comprimento de um gráfico de uma função? Então, eu vou pegar um exemplo como aquele, tá? Dá para você fazer um raciocínio análogo no caso de funções vetoriais, mas eu vou fazer para aquela função. Então, responde, na verdade, duas perguntas. Tira a dúvida de quem nunca estudou comprimento de arco lá no cálculo 1. Então, eu vou fazer um exemplo de comprimento de arco do cálculo 1. E também a ideia do raciocínio seria análogo a um exemplo de funções vetoriais, tá? Então, o exemplo que eu queria fazer é esse daqui. Suponha que você tem uma função, tá? Y igual a f de x, uma função de R em R, tá? Definida num certo domínio AB. Então, eu vou supor que ela é diferenciável num certo intervalo AB, tá? E vou supor também que existem constantes M minúsculo e M maiúsculo, ambas maiores ou iguais a zero, tais que a minha derivada, a derivada dessa função de x, ela está limitada por esses dois valores, tá? Se você olhar o gráfico da derivada, ela está limitada por essas duas constantes, M maiúsculo e M minúsculo, que são ambas positivas, tá? Está limitando a derivada, basicamente. Está limitando a velocidade da sua partícula, né? A sua partícula pode andar, mas a velocidade dela não pode ser... Tem que estar entre esses dois valores. E suponha que isso aqui seja verdade para qualquer x nesse intervalo, tá? A sua derivada está sempre limitada nesse intervalo aqui. Então, o exercício pede para provar que, se você tem a derivada limitada, então o comprimento de arco também vai estar limitado. Ele não vai conseguir passar de dois valores, tá? Então, o exercício é: mostre que o comprimento de arco, que eu vou chamar de L, satisfaz. Quero mostrar que ele satisfaz isso daqui. O comprimento de arco fica sempre menor ou igual. Eu tô calculando de A até B, né? Esse gráfico aqui vai de A até B. Então, isso fica sempre menor que B menos A, raiz de 1 mais M ao quadrado, M grande, e fica sempre maior ou igual a B menos A, raiz de 1 mais M minúsculo ao quadrado, tá? A ideia do exercício é o seguinte: suponho que você tem um gráfico aqui de uma função, você está olhando esse gráfico só de A até B, gráfico de uma função f, está dizendo que se a derivada está limitada, então o comprimento de arco também vai estar limitado, tá? É isso que é para provar. A ideia, a demonstração é bem simples, tá? É só para vocês entenderem mais para complementar a teoria do que para fazer um exercício difícil.
Se a gente quiser provar isso, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que assumir que a minha derivada está aqui e provar que o meu comprimento de arco satisfaz uma limitação como essa, tanto por baixo quanto por cima, tá? Então, primeiro, a expressão do comprimento de arco, só para relembrar, a expressão do comprimento de arco nesse caso, como eu estou calculando o gráfico só de A até B, né? Eu estou calculando o comprimento do... Eu tô calculando só de A até B, né? Então, o comprimento de arco, usando a fórmula lá, foi a primeira coisa que eu passei na aula, né? Vai ser simplesmente 1 mais f' de x ao quadrado, dx, tá? Essa é a expressão que a gente usa para calcular o comprimento de arco nesse caso. Então, como é que eu faço agora? Eu quero limitar isso daqui, né? Então, eu quero limitar essa... Vou colocar assim, f' x ao quadrado dx. O que eu sei? Por um lado, eu sei que a f' de x ela é sempre menor ou igual a m grande, né? A m maiúsculo. Então, eu posso simplesmente substituir, como tudo aqui é positivo, né? Tá ao quadrado, o m é positivo, a f' está entre dois valores positivos, tá tudo positivo aqui, estou integrando uma função positiva, né? Como eu estou fazendo isso, eu posso simplesmente substituir esses valores, tá? Ao invés de colocar f', eu posso colocar m maiúsculo, desde que eu coloque menor ou igual. Então, isso daqui é exatamente menor ou igual a raiz quadrada de 1 mais m ao quadrado dx, tá? Só substituir por m usando a informação que ele me deu. Aí eu faço a mesma coisa para ter a limitação inferior. Para ter limitação inferior, eu uso a outra desigualdade que ele me deu, que o f' de x é maior do que m pequeno. Tá? E aí eu posso substituir o f' por m pequeno. Então, isso aqui vai ficar a integral de a até b da raiz quadrada de 1 m minúsculo dx. E aí acabou, né? Porque isso daqui, esse é justamente o comprimento L, né? Então, o comprimento L está entre... Essa integral aqui é só observar que o m maiúsculo e o m minúsculo são escalares, né? Então, isso daqui é um número real, tá? Isso aqui é um escalar. Isso aqui também é um número real, não depende de x, tá? Se ele não depende de x, eu posso pôr para fora da integral. Então, põe para fora da integral, fica 1 mais m ao quadrado. E aí eu tenho que integrar 1 dx. Integrar 1 dx no intervalo AB é b menos a. Tá? Aqui é a mesma coisa. Eu ponho essa constante para fora. 1 mais m ao quadrado. 1 mais m ao quadrado é uma constante. Eu ponho ela para fora da integral. Então, eu vou integrar só de a até b a função constante igual a 1 dx, que dá exatamente b menos a. Tá? Isso aqui era exatamente o que o exercício pediu para provar. Tá? É exatamente o que está aqui. Então, a ideia é muito simples, tá? A demonstração é muito simples. Eu só queria mostrar a ideia para vocês e para fazer um exercício de comprimento de arco no caso de funções de RR, tá? Mas a gente pode ter exercícios análogos a esse daqui no caso em que o exercício te dá as equações paramétricas também, tá? E limita o R', por exemplo. E aí, como é que você faria, tá? Você pode ter alguns exercícios semelhantes a esse daqui no caso de funções vetoriais. Para voltar, então, para o caso de funções vetoriais, né? Para o caso das equações paramétricas, eu vou colocar um exercício aqui para vocês, que alguém tinha me perguntado, né, no caso da elipse, o que ia acontecer, né? No caso de que você tem seno e cosseno, mas você multiplica por um parâmetro diferente no x e no y, então você vai ter uma elipse, né? Como é que você faria, então, para calcular isso daqui? xy igual a cosseno de t, b seno de t. Então, isso aqui é uma elipse
Na direção X, o raio vai ser A, na direção Y, o raio vai ser B, tá? O raio na direção Y vai ser B. Suponha que você tem, então, essa curva e você está olhando para o que acontece no intervalo parâmetro variando de 0 até 2π, tá? Vou supor que esse A é maior que B. Que é maior que 0. Eu não quero simplesmente que vocês calculem o comprimento de arco, não. Eu quero que vocês mostrem. Na verdade, não é tão trivial. Vai ter que fazer alguma manipulação aqui, tá? Não é tão trivial o exercício. Vou colocar assim. Exige um pouco de atenção, na verdade. Para provar que... Então, prove que o comprimento de arco, nesse caso, você pode escrever como sendo 4 vezes a integral de 0 até π sobre 2 da raiz de 1 mais 3 seno ao cubo de 3 dt. Então, a ideia é o seguinte, você tem uma elipse, né? E eu estou falando para você olhar toda a elipse. Então, o t está variando de 0 até 2π. Então, eu dei toda a volta na elipse. Eu quero que você calcule todo esse arco aqui, tá? Mas não diretamente, simplesmente substituindo lá naquela expressão. Eu quero que você prova que eu consigo escrever esse comprimento de arco como sendo essa expressão que está aqui. Observa que aqui eu não coloquei 2π, tá? Aqui eu coloquei π sobre 2. E aqui tem um 4 multiplicando. Então, isso daqui já te dá a ideia de que quando você for construir a sua elipse, para chegar nessa expressão aqui de baixo, você vai ter que dividir em 4 partes. Então, você tem, na verdade, 4 gráficos, né? Tem um gráfico aqui em cada quadrante. Em cada quadrante, você tem um gráfico. Então, você pode integrar de 0 até 2π, né? Na verdade, você consegue reescrever isso daí como sendo 4 vezes uma integral de 0 a 2π, tá? E aí, coloca essa expressão que está aqui. Tá? Vou deixar como exercício. Não é difícil, mas tem que pensar um pouquinho mais, manipular um pouco a expressão do comprimento de arco. Tá clara a ideia? Deixa eu passar para o próximo tópico, senão a gente não vai conseguir terminar. Bom, na verdade é o seguinte, gente, em relação ao primeiro, né, tem vários exemplos. Aqui eu quis fazer alguns exemplos um pouco diferentes e passar um exercício um pouco diferente também. Mas tem vários exemplos mais diretos, mais simples, que estão na aula síncrona. Tem vários exemplos resolvidos nos livros, tá? Então pode dar uma olhada em tudo isso e também ver esses aqui que eu coloquei e os exercícios que eu coloquei também, tá? É só para ter exercícios diferentes. Deixa eu só comentar, a segunda parte é mais simples, tá? Porque, na verdade, não tem muita teoria associada, não. Mas a segunda parte é movimento no espaço. Essa parte é bem simples, na verdade, porque não tem teoria nova. A teoria a gente já viu, é aquilo que a gente já viu sobre funções vetoriais até aqui, tá? A única questão que eu quero observar nessa segunda parte é o seguinte, que quando você olha para uma certa função vetorial, então se você tem uma certa função vetorial R de t, deixa eu colocar assim, R de t que está saindo de um intervalo da reta tomando valores reais, valores em R3, quando você tem uma função vetorial, você tem umas equações paramétricas associadas e você também tem uma curva em R3 que está associada a essa função vetorial, tá? E o que acontece? Você pode enxergar essa curva como se fosse uma partícula que está se movendo mesmo, tá? É a mesma coisa. Então, para cada instante t, você tem um certo r de t, né? Só que observa que o r de t é um vetor, tá? Então, para cada t, você tem um ponto no R3. Então, o que está acontecendo é que o tempo está variando e a sua partícula está andando nessa curva, tá?
Se você pode olhar essa curva como se fosse uma partícula se movimentando, então a gente pode calcular a velocidade, pode calcular a aceleração, tá? Tudo associado a esse movimento dessa partícula. Então, por exemplo, o que eu estou dizendo com isso é que se você quiser verificar, por exemplo, qual é a posição dessa sua partícula, né, em cada instante de tempo, a posição dessa sua partícula é o que eu estou chamando de R de t, sabendo que R de t é um vetor, com coordenadas que eu vou chamar de x, y e z, dependendo do tempo, né? Porque cada instante você está numa posição diferente, tá? Então, essa é a posição do meu objeto. Eu posso também calcular a velocidade associada a esse movimento dessa partícula, tá? Observa que se eu calcular a derivada, eu tenho um vetor. Então, eu vou chamar isso daqui de vetor velocidade, tá? Vetor velocidade, então, vai ser simplesmente calcular a derivada dessa função. Derivada tem 3 coordenadas, x' de t, y' de t, z' de t. Tá? Mas existe também uma velocidade escalar associada a esse movimento dessa partícula, tá? E como é que eu calculo a velocidade escalar? A velocidade escalar, ela é o tamanho desse vetor, tá? É a norma desse vetor, simplesmente. Então, se eu quiser calcular a velocidade escalar, basta calcular o tamanho ou a norma desse vetor, tá? Então, o que eu estou dizendo é que se você por exemplo, quer calcular a velocidade nesse ponto aqui, esse vetor, que é o vetor... Horrível, esqueci. Você quer calcular aqui, por exemplo, ele tem um vetor aqui, R', nesse instante t, que vai ser, esse vetor, ele vai te dar o vetor velocidade, ou seja, ele te diz, ele é um vetor, então ele te diz, a sua velocidade na direção x é isso, a sua velocidade na direção y é essa, a sua velocidade na direção z é essa. É isso que te dá o vetor velocidade, ele te dá especificamente a velocidade em cada direção. Agora, a velocidade escalar, eu falei para vocês, né? Quanto maior for a norma desse vetor, maior é a velocidade com que eu estou passando por esse ponto, tá? Então, essa é a chamada velocidade escalar, que é o tamanho desse vetor R' de t, tá? E, por fim, eu consigo também definir o que é a aceleração associada a esse movimento dessa partícula. A aceleração, ela é o R2' de t, que é simplesmente calcular a derivada segunda em cada coordenada. Z2' de t, tá? Na verdade é só isso, tá? Na teoria dessa parte não é só para comentar isso mesmo, que você pode enxergar essa curva como sendo o movimento de uma partícula, então você consegue definir, por exemplo, velocidade, aceleração associada a esse movimento, tá? Eu queria fazer, não sei se dá tempo de fazer 2 exemplos. Vou tentar fazer, vou fazer um só, vou fazer o mais difícil, então. Vou deixar o outro para vocês verem no livro. Eu vou fazer um exemplo, e aí tem outros exemplos na aula síncrona, e tem exemplo também no livro, tá? Alguém ia perguntar alguma coisa? Então, suponha, por exemplo, dada essa teoria, né? Suponha o seguinte, suponha que você tem uma partícula. Alguém quer perguntar? Suponha que você tem uma partícula que ela começa no instante inicial, a posição da sua partícula suponha que seja
Ela está se movendo no espaço, tá? No R3. Então, suponha que a posição inicial dela seja 1, 0, 0, tá? Então, suponha que você tem uma partícula que começa nesse ponto, com velocidade. Para cada ponto, para cada instante, ela tem uma velocidade, né? Mas suponha que no instante inicial, a velocidade, vou chamar de V de 0, tá? A velocidade seja I menos J mais K. E vou dar a aceleração em qualquer ponto t, tá? Em qualquer instante de tempo. A aceleração Nossa, não sei porque tá muito ruim agora de novo. Suponha que a aceleração em cada instante ela seja dada por esse vetor aqui. 4 É vezes... Desculpa. É vezes A? Não, aqui é a aceleração. Nossa, não sei por que ficou ruim de repente. Aqui acabou, tá? Ponto. Aí aqui eu falo a aceleração é 4t vezes i, 4t na direção i, mais 6t na direção j, mais 1 na direção k, tá? Então, o exercício é determine... Professora, mas é V ali mesmo? A V. aceleração é V de T? Ah, não, desculpa. Era isso que alguém tinha perguntado antes, eu respondi errado, então. É A de T, tô chamando de A de T, aceleração. Então, determine a velocidade e a posição desse objeto em qualquer instante t, tá? Então, a ideia é a seguinte, você tem uma partícula que está se movendo no espaço, no R3, ele te dá a velocidade inicial e a posição inicial. Então, estou começando nesse R0, que é 1, 0, 0, com essa velocidade V0 que eu falei, e aí ele fala, e supõe que a aceleração, ela te dá a aceleração em todos os instantes. Então, me diga quem é a velocidade e a posição em cada instante de tempo, tá? Então, como é que a gente faz isso? Eu já tinha comentado, então a gente já falou aqui antes, que a aceleração num certo instante de tempo, ela é a derivada da velocidade, né? Ela é o R duas linhas de t, tá? Não, nem precisa. Sim, é que é uma equação diferencial direta, né? Basta integrar, tá? Você resolve por variáveis separáveis, né? É direto. Integra dos dois lados. Você tem um A de t igual a V' de t, exatamente. É simples de resolver, né? Se você tem isso, então, se você quer encontrar a velocidade V de t, basta integrar dos dois lados. Então, o seu V de t, ele seria a integral de A de t dt. É 100, Amanda. Tá ruim, né, a letra? É 100. O R de 0 é 100. V a velocidade e a aceleração. Tá? V a velocidade e a aceleração. Então, o que eu estou dizendo é que a aceleração é a derivada da velocidade. Portanto, a velocidade é a integral da aceleração. Tá? Isso daqui, a gente só não pode esquecer que eu estou igualando aqui como se fosse número, mas é tudo vetor, tá? Então, isso daqui é um vetor. Isso aqui está em R3. Tá? Então, para eu fazer isso, eu posso calcular essa integral. O que eu estou fazendo, na verdade, é calcular a integral. Quem que é o A de t? O A de t, ele já deu, né? O A de t é isso daqui. Eu vou colocar na notação de vetor, tá? Só para vocês se acostumarem com as duas coisas.
Então, Minha professora. No caso, eu teria que fazer módulo disso daí. não, eu estou pedindo vetor velocidade. Então, é vetor mesmo. Minha professora. Uhum. A minha pergunta do A. Peraí. Ah, tá. Do A de T igual a V' de T é porque antes a senhora não tinha falado que era V duas linhas, não era a segunda derivada, a aceleração? Não, é a segunda derivada do R, né? Então, isso aqui é igual a R duas linhas de T, Ah, sim. tá bom? Achei que já estava substituindo V por R. Não, não. V, eu tô chamando de V a velocidade, a aceleração e a posição é o R, tá? Ah, obrigada. Nada. Então, agora eu vou reescrever esse meu A, minha aceleração na notação de vetor. Ele está me dizendo que ele é 4t na primeira coordenada, 6t na segunda e 1 na terceira. Tá? Então, eu vou escrever já na notação de vetor. Então, esse daqui é 4t, 6t e 1 dt. Mas o que é isso, né? A gente nem escreveu, na verdade. Eu só comentei, mas a gente não fez exemplo, né? Calcular integral de vetor é só integrar coordenada a coordenada, tá? Então, eu integro 4t, isso vai ficar como sendo a minha primeira coordenada, integro 6t, integro 1. Tá? Então, isso aqui vai ficar igual, vai ser um vetor, tá? Integro coordenada a coordenada. Quando eu integrar o 4t, vai ficar t ao quadrado sobre 2, vai ficar 2t ao quadrado, mais uma certa constante que eu vou chamar de C1. Quando eu integrar o segundo, 6t, vai ficar 6t ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar 3t ao quadrado. Não posso esquecer da constante, tá? Vou chamar de C2. E, por fim, eu integro 1. Integro 1 vai dar t mais uma outra constante que eu vou chamar de C3. Tá? Então, essa daqui é a minha velocidade no instante t. Só que tem essas constantes aí que estão me atrapalhando, né? O C1, C2, C3 que está me atrapalhando. Como é que eu descubro quem é C1, C2, C3? Eu uso a informação que ele me deu, né? Ele me deu essa informação aqui. Eu sei quanto vale V no instante zero, tá? Usando essa informação, então eu sei que V no instante zero, como ele me disse, é 1, menos 1 e 1, né? Isso é o que ele me disse que vale V no zero. V no zero é isso daqui, que é exatamente isso daqui. 1, menos 1 e 1. Tá? Então, isso daqui é exatamente igual a V em zero, que foi a informação que ele me deu. E também, se eu for substituir na equação aqui em cima, vai ficar duas vezes, se eu for olhar aqui, né? Aqui vai ficar 2 vezes 0 mais C1. Aqui vai ficar 3 vezes 0 mais C2. E aqui vai ficar 0 mais C3. Portanto, isso daqui vai ficar simplesmente C1 mais C2, desculpa, C1, C2 e C3 na terceira coordenada. Não precisa não, o Lucas perguntou, né? Não, é uma equação diferencial, mas é uma equação diferencial que vocês conseguem resolver só com cálculo 1, porque é simplesmente integral. Então não precisa de nada, é só integrar dos dois lados. Não precisa saber, não precisa ter estudado a equação diferencial, não. Então ficaria assim, né? Então daqui eu já sei quem é o C1, quem é o C2 e quem é o C3. Basta igualar coordenada a coordenada. Então C1 é igual a 1, C2 é igual a menos 1, C3 é igual a 1. Menos? Por que menos? Ah, tá, entendi. Seria C2 mesmo, porque eu só coloquei 0 aqui, né? Só que daí eu chego que C2 é igual a menos C1. Posso. Eu fiz o seguinte. Essa parte aqui, então daqui para cá eu só integrei, tá? Integrei coordenada a coordenada. Então essa daqui é a integral dessa parte, e aí fui fazendo cada coordenada por coordenada. Aqui eu só usei a minha hipótese. A minha hipótese era essa. Então o que está escrito lá embaixo é exatamente o que está lá em cima. O V de zero é igual a isso daqui por hipótese, tá?
Agora, aqui, o que eu fiz foi substituir zero aqui. Então, fui lá e coloquei 2 vezes 0 mais C1 dá C1. 3 vezes 0 mais C2 dá C2. 0 mais C3 dá C3. Tá? Então, com isso, eu sei quem é C1, C2 e C3. Thaís levantou a mão, né? Não sei se levantou a mão antes ou depois de responder a pergunta. Ah, tá bom. Portanto, eu sei que C1 é igual a 1, C2 é igual a menos 1, C3 é igual a 1. Então, isso daqui implica que o meu V de T é igual... Lembra, né? O V de T ele era 2T ao quadrado mais a constante C1, né? Então, vai ficar 2T ao quadrado mais 1. A segunda coordenada era 3T ao quadrado mais a constante C2. Então, vai ficar menos 1. E a outra era T mais C3. Então, é T mais 1. Tá? Então, V fica isso daqui. Eu vou pular agora, gente, é exatamente o mesmo raciocínio, tá? Então, agora o que eu teria que fazer é... Então, isso aqui termina a primeira parte. Agora, a segunda parte é... Eu quero encontrar quem é o R, né? Quem é a posição. Então, a velocidade é essa. Aqui terminou. Velocidade é essa. Agora, eu quero encontrar quem é o R. Para encontrar quem é o R, eu observo que o V de T, ele é R' de T. Então, se eu quiser descobrir quem é o R, basta integrar dos dois lados. Então, isso me diz que o R de T, ele é integral do V de T dt. Não esqueço que isso daqui é integral de um vetor, tá? Então, isso daqui vai ficar simplesmente a integral da primeira coordenada, que é 2t ao quadrado mais 1 dt. Isso aqui na primeira coordenada. Na segunda fica a integral da segunda coordenada, 3t ao quadrado menos 1 dt. E na terceira coordenada fica a integral de t mais 1 dt. É tudo integral definida, então vai aparecer de novo constante, tá? Vou colocar 3 pontinhos aqui para vocês terminarem de fazer. 3 pontinhos, você continua fazendo. Tá resolvido no Stuart, tá? Quem quiser ver depois. Continua fazendo. E aí você usa aqui a condição que ele deu, que o R de 0 é igual a 1, 0 e 0. Tá bom. Depois da aula eu coloco ela gravada lá. Tá? Você pode ver o final da aula. Até semana que vem. Então, o R de 0 ele é 1, 0, 0. E aí o que eu faço é, quando eu for resolver essa integral, vai aparecer uma constante. Uma constante que eu vou chamar de C1, por exemplo. Aqui vai aparecer uma constante C2, aqui vai aparecer uma constante C3. Aí eu vou usar isso daqui, e isso daqui vai me dizer quem são as constantes, tá? Vai me dizer quem é a constante C1, quem é a constante C2 e quem é a constante C3. Que vai aparecer em cada um desses termos, tá? Então aqui... 3 pontinhos de novo, vocês continuam. Não vou fazer porque é só integrar, tá, gente? É integrar e substituir depois o R de 0. Não tem nenhum segredo. É exatamente o que a gente acabou de fazer, tá? Então, vou colocar a resposta direto. Então, descobrindo quem são as constantes, a gente chega que o R de T... Então, na verdade, isso daqui é simplesmente calcular o que eu vou colocar aqui. O que eu vou colocar aqui é simplesmente essa integral aqui, usando... que no zero, no t igual a 0, ela vale 1. Tá? Faço isso e chego que isso dá 2/3 de t ao cubo mais t mais 1, t ao cubo menos t ao quadrado sobre 2 mais t. Vou até colocar aqui, tá? A gente chega que o C1 é igual a 1, o C2 é 0 e o C3 é 0. Só pulei a integral, só pulei uma linha, na verdade. Aqui tem uma linha, né? Nesses 3 pontos aqui eu pulei uma linha, que é a integral, e aqui eu pulei a substituição para poder chegar que essas constantes são dadas assim. Acho que por hoje tá bom, gente, senão a aula vai ficar muito longa. Na página anterior, né?
Senão vai ficar muito longa. Então, a ideia é essa daqui. Vocês podem olhar mais exemplos na aula assíncrona, nos livros. A outra coisa é, na aula anterior, às vezes muda um pouquinho, principalmente no final da aula, tá? Às vezes muda um pouquinho da aula das 8 para a aula das 10. Então, eu vou sempre agora deixar as 2 aulas liberadas para vocês, que daí vocês podem ver a aula da outra turma para ver se tem alguma mudança no final. Em geral, é sempre a aula é igual, mas às vezes no final muda um pouco ou faço algum exemplo diferente, tá? Então, eu vou liberar as 2 aulas, da turma das 8 e da turma das 10, para vocês verem no AVA. É isso, gente. Vou parar de gravar, senão fica muito grande o vídeo.